Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Que você seja visitado pela presença do Senhor nesta noite. E eu quero te convidar, em especial você que nos assiste pelo canal do YouTube, não se disperse com o celular, não se disperse com televisão, apenas fique na presença do Senhor, esteja sensível à voz do Espírito, aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. Amém? Eu quero começar dizendo a você e a mim também, que a soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. Pastor Paulo começou iniciando aqui, orando salmos, e a gente percebeu que algo não estava, parece que subindo, parece que algo não estava rompendo aqui neste lugar. Mas eu quero te dizer que uma igreja em oração, a soberania de Deus, ela não anula a minha e a sua responsabilidade. Qual que é a minha e a sua responsabilidade? É estar diante do Senhor, é estar com o nosso coração, com os nossos ouvidos, atentos àquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer operar, aquilo que o Senhor quer liberar neste lugar, nesta noite. E todas as vezes que eu e você nos propomos a vir, a cultuar o Senhor, não é cultuar o Senhor quando o louvor está bom, porque todas as vezes o louvor está bom, não é quando uma palavra é boa ou quando uma palavra é de exortação, porque todas as palavras elas são de exortação a mim e a você. Todas as vezes que eu e você pensamos assim, hoje eu vou ao culto, mas não para receber, e sim para dar ao Senhor o meu e o seu coração. Então eu repito, a soberania do Deus, o Todo-Poderoso, não anula a minha e a sua responsabilidade. E a minha e a sua responsabilidade é estar pronto. É estar pronto, com os ouvidos abertos, para sentir, ouvir a presença do Senhor nesta noite. Amém? E o tema desta pregação de hoje é a igreja em oração. Não foi nada combinado, mas é exatamente isso que o Senhor tem colocado ao meu coração após a ministração que a Katsui ministrou no sábado e ministrou ao domingo. Há uma urgência no meu e no seu coração, há uma urgência no reino espiritual de que nós precisamos fazer algo com responsabilidade. Mas pastor, nós não estamos fazendo pouco. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos orar muito mais. Nós podemos nos envolver muito mais como cristãos. Nós podemos estar mais juntos. Nós podemos ler mais. Nós podemos adorar mais. Nós podemos fazer muito mais e reconhecer este Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Porque essa é a minha e a sua responsabilidade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 23 ao 31. Atos, capítulo 23, Atos 4, 23 ao 31, que diz assim: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz de Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai e teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, como os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungistes,
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Repita comigo, com toda ousadia. Vamos com ousadia? Vamos com ousadia? Com toda ousadia. Eu sei que é quarta-feira, irmãos. Meio de semana, cansado, depois do trabalho. Pense, a soberania do Senhor não anula as nossas responsabilidades. Continuando. Enquanto, guarde aí, com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo Jesus, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A gente fazer um pano de fundo para nós entendermos aqui esse texto que nós acabamos de ler. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da igreja cristã apostólica. Atos, ele vai registrar a caminhada da igreja de Jerusalém até Roma. E se vocês perceberem, o livro de Atos, ele não tem fim. Como assim, pastor? É exatamente porque ele está falando da igreja. A igreja, ela não tem fim até que o Senhor volte. Então, nós mesmos vamos continuar escrevendo a história desta igreja que o Senhor virá buscar. Uma igreja adornada, uma igreja santa. É por isso que o livro de Atos, ele não tem fim. Como diz, cabe a mim e a você dar continuidade a esta empreitada em pregar o evangelho de Cristo até os confins da terra. E fazer o quê? Discípulos em todas as nações. Atos, ele vai desenvolver um esboço de Jesus Cristo e a igreja. Quando ele disse aos seus discípulos, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós estamos lendo, meditando nesse livro de Atos, nós percebemos nos 7 primeiros capítulos o avanço da igreja de Jerusalém até Roma. E no início do capítulo 8, o evangelho chega de fato a Samaria. E a partir do capítulo 9, nós vamos ver a história de Saulo, que o nome dele é transformado em Paulo. Homem que perseguia os cristãos, matava os cristãos e de repente, ele tem um encontro. Foi exatamente esse o tema que eu ministrei na semana passada. Encontro com Jesus. E ele teve esse encontro com o soberano. E o que aconteceu? O Senhor transformou a vida daquele homem de perseguidor de cristãos a cristão verdadeiro que defendia a bandeira do evangelho com unhas e dentes e pregava o evangelho em tempo em fora de tempo. E mais da metade desse livro de Atos fala sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo e descreve o avanço do cristianismo pelas diversas províncias do Império Romano. Embora o livro de Atos ele seja chamado Atos dos Apóstolos, mas Lucas enfatiza especialmente, vai falar especialmente sobre o ministério de Pedro e de Paulo. A primeira metade deste livro vai destacar o ministério de Pedro e a outra de Paulo. Paulo, ele endereçou o seu ministério aos judeus. Pedro aos judeus e Paulo aos gentios. Embora os judaizantes tenham lutado com forças e poder
para colocar medo nos apóstolos, para que eles pudessem recuar, insinuando que esses apóstolos estavam pregando o evangelho de forma diferente. Mas se nós pegarmos lá Mateus, Marcos e Lucas, e depois ler Atos, nós vamos ver e perceber que esse evangelho é como se fosse uma engrenagem. Eles se encaixam. Não há mentira nesse evangelho. A palavra é a verdade. Não há diferença, não há mentira. O evangelho é um só. A proclamação da salvação pela graça mediante a fé, independente das obras. A salvação não é o resultado da obra que fazemos para Deus, mas sim a obra que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Então não é aquilo que fazemos para o Senhor, é aquilo que Ele fez por nós. E eu queria, nesse momento, desenvolver com vocês aquilo que nós acabamos de ler nesse texto do capítulo 4, versos 23 ao 31. Percebam que esses homens, Pedro e João, que nós acabamos de ler, eles estavam presos. Atos, a partir do capítulo 2, vai falar sobre Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus Cristo no capítulo 1. Após a ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles homens, e aqueles homens ficam cheios do Espírito Santo, cheios do poder, daquilo que o Senhor havia dito a eles. E a partir dali, daquele momento, os discípulos, os apóstolos, eles começam a pregar o Evangelho, mas no capítulo 4, ali Anás e Caifás prendem Pedro e João, e eles ficam presos por uma noite. A princípio, quando nós estamos pressionados, a princípio, quando nós estamos na adversidade, a nossa natureza humana é reclamar. A nossa natureza humana talvez seja murmurar. E a vida desses dois homens, parece que eles viraram a chave. Porque se nós lermos lá Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber como eram esses discípulos. Principalmente Pedro. Mas aqui nesse texto percebemos que Pedro, ele mudou uma chave. Pedro foi aquele mesmo Pedro que arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Mas aqui Pedro havia sido transformado pelo Evangelho. Havia sido transformado pela palavra. Aqui vemos um Pedro paciente. Aqui vemos um Pedro transformado. Aqui vemos um homem, aliás, dois homens, dois apóstolos, adorando o Senhor na adversidade. No texto, percebam que eles não oraram para que as circunstâncias elas fossem alteradas. E nem para que os seus inimigos eles fossem dispostos daquele cargo. Perdão, irmãos, minha garganta hoje está judiando de mim. Mas nós vamos conseguir. Antes, eles pediram para Deus que lhe dessem ousadia para fazer melhor o uso possível daquelas circunstâncias que eles tinham sido colocados, para realizar o trabalho que o Senhor havia designado a cada um deles. Isso está escrito lá em Atos capítulo 28 e 29, Atos 4, versos 28 e 29. A igreja de Cristo, ela cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. Nós podemos observar no livro de Atos, a igreja ela sempre vai avançar. Sabe por quê? Porque a igreja não é minha e nem sua. A igreja é do Senhor. É Ele que dirige a igreja. É Ele que conduz a sua noiva. Então, independente da adversidade que a igreja está passando, pelo descrédito que nós muitas vezes ouvimos, pelos maus testemunhos dos irmãos, o Senhor não perdeu o controle da sua noiva. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ao ser perseguida,
ela triunfa nas adversidades. Para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar e não ao contrário. Esse é o recurso que o Senhor deu a nós, para nos encorajar. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para nos incentivar e consolar aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos. A igreja é o povo que busca Deus em oração, nas horas de dificuldades. A oração é a arma de guerra, como foi dito aqui no domingo. Quando nós nos curvamos diante de Deus, nós nos levantamos diante dos homens que nos afrontam. Mas para isso, nós temos que ter ciência das nossas responsabilidades. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, nós perdemos o medo e as ameaças que vêm dos homens. Em quem nós confiamos? Quem é esse Deus que nós servimos? A Bíblia diz que Ele é o Deus dos exércitos, que Ele é o Senhor dos senhores. Ele fez céus e terra. Será que Ele não tem o poder para nos curar? Será que Ele não tem poder para nos libertar? Será que Ele não tem poder para trazer de volta aquele que está perdido? Mas para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo do Senhor. Nós temos que ser ousados. Ousados. Olha só o que está escrito lá em Atos 1:8. Voltem lá um pouquinho, capítulo 1, verso 8. Atos 1:8. Mais uma vez, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sabe, queridos, muitas vezes nós oramos pedindo para que o Senhor não nos dê uma vida difícil, para que isso que nós estamos passando seja tirado, mas nós não podemos orar pedindo uma vida fácil. Como assim, pastor? Nós temos que orar ao Senhor pedindo que sejamos homens e mulheres mais fortes. É isso que nós precisamos. Não que o Senhor tire as nossas dificuldades, mas que nós possamos ser mais fortes para vencer as dificuldades ao qual nós estamos passando. É isso que o Senhor está querendo dizer. Não, nós não podemos orar para que a nossa missão esteja à altura do seu poder, mas que nós possamos orar por poder suficiente para a nossa missão, para a nossa responsabilidade. É isso que nós temos que pedir. Foi exatamente isso que a Katsui disse no domingo. Muitas vezes nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, não permita que aqueles homens e aquelas mulheres não sejam perseguidos. E ela falou assim, orem ao contrário, que eles sejam perseguidos mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós possamos dar o nosso testemunho do Senhor, como ela citou o testemunho daquele pastor Moisés, que não negou o Senhor Jesus Cristo, porque ele estava passando por aquela adversidade. E por aquele homem que o pastor Paulinho pregou uma vez, que ficou preso num buraco por 6 meses. Foi 6 meses? De joelhos. Sabe, queridos, nós não passamos dificuldades. Nós não passamos dificuldades. A nossa igreja, ela crê, nossa igreja prega que não iremos passar na tribulação. Vamos pensar, e se nós passarmos na tribulação? Como é que nós vamos reagir?
Será que a nossa fé vai ser aumentada? Será que nós vamos recuar? Será que nós vamos negar o nosso Cristo? Como seria? Por isso que nós temos as nossas responsabilidades. Foi exatamente assim que os primeiros cristãos, eles oraram. E assim que nós deveremos orar hoje, não para que o Senhor não nos dê uma vida fácil, mas para que nós possamos ser homens e mulheres mais fortes no Senhor. Ler mais, buscar mais. A igreja primitiva, ela acreditava firmemente na soberania de Deus e no seu plano perfeito para o seu povo. Uma coisa é fato: não podemos deixar a nossa fé que a soberania de Deus anule as nossas responsabilidades. Não podemos deixar. Até o final desse culto vocês vão cansar de ouvir: a soberania de Deus não anula a minha e a sua responsabilidade. Não anula. Mais uma vez, somos lembrados das palavras sábias de Agostinho: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Essa é a frase de Agostinho e eu concordo com ele. Nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós. A nossa fé no Senhor soberano é um estímulo para nós continuarmos servindo. Quando as coisas não estão fáceis, quando elas estão difíceis. Ser crente não é fácil. Temos que negar as nossas coisas, a nossa carne todos os dias. Os nossos desejos. Todos os dias temos que negar a nós mesmos. Quando Jesus foi chamar os pescadores para serem discípulos: deixe tudo e siga-me. Nós temos que deixar a nossa carnalidade. Nós temos que deixar o nosso eu para trás e viver mais Cristo. Nós temos colocado o Senhor de lado. Parece que nós estamos no trono. Parece que muitas vezes nós estamos regendo a nossa vida. Parece que nós estamos escrevendo a nossa própria história. Deixa o Senhor conduzir a minha e a sua vida. Deixa o Senhor conduzir a minha e a sua história. Nós temos que entregar o nosso coração de corpo, alma e espírito. Nós temos que entregar tudo ao Senhor. Quando nós nos batizamos, declaramos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos deixando o nosso velho homem e ali nasce uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. E nós dissemos ali: Senhor, conduz a minha vida. Mas parece que ali na esquina você toma a sua vida de volta e quer conduzi-la da forma que você acha melhor. E não é desta forma. O texto vai dizer, que nós acabamos de ler, do 23 ao 31, que eles não pediram proteção, eles pediram uma palavrinha que eu pedi para vocês gravarem. Ousadia. Eles pediram ousadia para pregar o Evangelho. Eles não pediram fogo do céu para queimar aquele povo, para destruir os inimigos, como fizeram Tiago e João, quando os samaritanos não receberam Jesus na cidade, como está escrito lá em Lucas 9, de 51 a 56. Aqui eles não pediram que queimassem, eles pediram ousadia por conta da perseguição. É isso que eu e você precisamos, de ousadia no tempo da adversidade. Nós precisamos ser ousados para enfrentar os nossos problemas, de pagar os nossos boletos, de confessar os nossos pecados, de nos posicionar diante do Senhor, ou diante de tal situação. Nós precisamos de ousadia. Esses homens, eles estavam cheios de ousadia, que eles queriam apenas pregar e curar os enfermos. Eles de fato, eles entenderam
aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. E eu queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 5. Olha só o que está escrito lá no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês por minha causa, os insultares e os perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Era exatamente isso que eles estavam fazendo, regozijando e pedindo ousadia. Eles entenderam a pregação do Senhor, o ensinamento de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Eles estavam cheios do poder do Senhor, eles estavam cheios de ousadia. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus, é esse mesmo Pedro que está anunciando o Evangelho. Esse mesmo Pedro. Há uma chance para mim e para você, ou melhor, o Senhor tem dado várias chances para mim e para você. Como deu para Pedro, Ele está dando para nós. Até quando? Não sei te dizer. Quando vocês tiverem oportunidade, leia o Sermão do Monte. É do capítulo 5 até o capítulo final do capítulo 7. E vejam quantas riquezas tem nesse ensinamento. Um pouco antes, voltando lá no livro de Atos, no capítulo 17 do capítulo 4, o alto escalão do sumo sacerdote, Anás e Caifás, eles diziam que, aliás, estavam ameaçando aqueles dois homens de Deus que estavam pregando o Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Naquela época, o Sinédrio, ele podia fazer ameaças e proibições e tentar silenciar a igreja. Mas a autoridade deles estava sujeita a uma autoridade maior, e essa autoridade era do Senhor Jesus. Os decretos humanos não podem passar por cima dos decretos de Deus. Não era o Sinédrio judaico que estava no controle da situação. Era o próprio Senhor, o dono da igreja. Aquele que levantou esses homens para anunciar o Evangelho. Precisamos compreender, saber que o Senhor, Ele está no trono, no alto e sublime trono. Nada acontece, nada foge do seu controle, nada acontece sem que Ele permita que aconteça alguma coisa. Muitas vezes ficamos perturbados, sabe por quê? Porque nós não paramos para meditar na grandeza desse Deus. Muitas vezes nós estamos perturbados. Muitas vezes nós estamos cabisbaixo, porque não paramos para meditar na grandeza desse Deus. Tozer, um dia diz que o maior problema da igreja, esse Tozer é um pastor americano. Quando você vê um livro desse homem, compre, porque os livros são excelentes. O maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza do seu Deus. Nós precisamos contemplar o Senhor em sua glória, majestade e poder. Nós temos que contemplar as maravilhas do Senhor. Qual é o tamanho desse nosso Deus? Há alguma coisa impossível que Ele possa realizar? O que você acha aí que é impossível? Eu digo a você que para Deus é possível. Tudo é possível ao que crê.
Tudo é possível ao que crê. Sabe, queridos, e muitas vezes nós passamos por adversidades e pedimos que, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que eu estou enfrentando esta adversidade? Senhor, por que isso, por que aquilo, e isso? Por que a gente não muda a nossa forma de falar com o Senhor? Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda diante dessa situação? Ao invés de você querer sair logo dessa situação de adversidade, queira estar na presença do Senhor, que vai dar as estratégias para você sair dessa adversidade. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor que luta a minha e a sua batalha. E eu já quero caminhar por fim, eu já quero pedir para o pessoal do worship subir aqui, para que a gente possa ter um momento de oração. E eu concluo dizendo que nós devemos observar o desejo desses cristãos não era glorificar as suas próprias vidas e mostrar aquilo que eles podiam fazer, mas glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que eu e você fomos separados, para glorificar e exaltar o nome do Criador. O nome dele está acima de todo nome. O maior propósito da oração respondida é a glória e a exaltação do Senhor. Não é as minhas e as suas necessidades, quando elas são respondidas. E quando elas são respondidas é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós não temos mérito algum com isso. Deus, Ele respondeu fazendo, sabe o quê? Estremecendo aquele local. Quando eles saíram da prisão, eles foram se reunir em oração. Voltem lá no texto. Olha só o que eles fizeram uma vez soltos. Pedro e João procuraram os irmãos. Eles contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto o quê? O que Pedro e João haviam relatado, tudo aquilo que eles tinham ouvido. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: se isso não é uma reunião de oração, eu não sei o que é uma reunião de oração. Eles poderiam estar reunidos para dizer: Senhor, manda fogo do céu sobre aqueles sacerdotes, sobre aquelas autoridades. Mas não, eles pediram ousadia. E no final do verso 31, aliás, no 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra do Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos já sair pregando o Evangelho, primeiro nos confins da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, prega o Evangelho em Jerusalém, na sua casa. Testemunha o Evangelho na sua família. Depois, você vai na vizinhança e na circunvizinhança, Judeia e Samaria, para depois você ir para os confins da terra. E os confins da terra é onde o Senhor te mandar. Mas para isso, como esses homens fizeram, eles testemunharam da grandeza do Senhor. Eu queria te convidar a ficar em pé. O Evangelho não é apenas falado, o Evangelho é prático. Muitas vezes nós apenas ouvimos o Evangelho e não o colocamos em prática.
enquanto o worship eles entoam os louvores, como está escrito, a igreja em oração. Esse é o título da minha Bíblia. E quando eles estavam reunidos, como em Atos 2, eles estavam cheios do Senhor. Então que nesta noite eu e você nós possamos pedir, não que o Senhor tire os nossos problemas, mas que nós possamos aprender com os nossos problemas. Que nós possamos ter ousadia para sermos homens e mulheres mais fortes no Senhor. Pai, em nome de Jesus, a cada dia, Senhor, nós vamos romper em fé. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite, para que o Senhor nos dê ousadia, Pai. Ousadia, Senhor, derrame sobre nós ousadia no Senhor. Pai, para que possamos sermos mais fortes, para que possamos enfrentar a adversidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de acordo com as Tuas Escrituras. Não somos nós, mas o Senhor em nós e através de nós. Pai, continua forjando o nosso caráter. Pai, continua, Pai, aumentando a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, continua lapidando o nosso coração. Continua transformando, Senhor, as nossas vidas. Toma nas suas mãos, Pai. Toma nas suas mãos, perdoe, Senhor, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus, por muitas vezes, ó Pai, por não te obedecer, por não te ouvir, por muitas vezes sermos rebeldes, Pai. Por muitas vezes queremos assumir o trono que é do Senhor. Muitas vezes adorar até mesmo outros deuses, ó Pai. E adorar outros deuses é tudo aquilo que toma o seu lugar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mergulhar nas águas do Espírito, Pai. Nós queremos, Senhor, sermos curados. Nós queremos ser saciados, ó Pai, não por esta água que bebemos, mas pela água que flui do Seu trono, Pai. A água que flui do Seu trono, que nos cura, que nos purifica, que nos santifica, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma nas Suas mãos a vida de cada um dos familiares que aqui estão, a vida daqueles que nos assistem, Pai, pelo canal do YouTube. Pai, que nós possamos romper em fé, que nesta noite nós possamos romper, ó Pai, em nome de Jesus, entender e compreender, ó Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, que nós não somos nada sem Ti, que nós necessitamos do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos liberta, Senhor, das nossas amarras. Pai, em nome de Jesus, toma nas Suas mãos, ó Pai. Cura, Senhor, os corações feridos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender, ó Pai, que sem fé é impossível agradar o Senhor, ó Pai. Perdoa, Pai, a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa. Pai, em nome de Jesus. Eu quero Te louvar, ó Pai, eu quero Te agradecer, Pai. Independente da circunstância que estamos passando, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre a enfermidade. O Senhor é soberano, Pai, em nome de Jesus, em toda e qualquer circunstância. Pai, em nome de Jesus, o Senhor triunfou sobre a morte. O Senhor triunfou sobre a morte, Pai. Nem a morte pode deter o Senhor. Pai, em nome de Jesus, quem somos nós, ó Pai? Em nome de Jesus, Pai, para aprisionar as Tuas mãos que não estão encolhidas, mas elas estão estendidas, ó Pai, para nos abençoar, estendidas para nos curar, os Teus ouvidos abertos para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor, para receber a nossa adoração. Pai, então em nome de Jesus, Pai, receba, Pai, a nossa adoração, receba, Pai, em nome de Jesus, Pai,
o nosso sacrifício, Senhor. Pai, sabemos, Pai, em nome de Jesus, que nós podemos fazer mais. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo mais uma vez. Gera em nós, Pai, ousadia. Ousadia, Senhor. Não permita que venhamos recuar, mas que nós possamos avançar. Avançar. A sua soberania não anula as nossas responsabilidades. Perdoe em nome de Jesus, Pai, por muitas vezes transmitir as nossas responsabilidades, até mesmo para o Senhor, ou até mesmo para outras pessoas, Pai. Nos perdoa, Pai. Venha bradar nos nossos corações a cada dia, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais testemunhar os grandes feitos do Senhor para a nossa família, para os nossos vizinhos, e depois, ó Pai, em nome de Jesus, aonde quer que o Senhor nos envie, nos mande, Pai. Toma nas suas mãos, nos leve, Senhor, em paz, em segurança para os nossos lares. Pai, aqueles que já estão nos seus lares, ó Pai, que o sono dessas pessoas sejam reparados, ó Pai. Eu quero repreender no nome e na autoridade do Senhor Jesus toda insônia. Toda insônia seja repreendida agora em nome de Jesus. Toda preocupação, a falta de sono, seja repreendida agora em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que sofre de insônia, essa noite ela venha ter um sono reparador. Pai, em nome de Jesus, sono reparador. Pai, em nome de Jesus, nos visita nesta noite, Pai. Nos cura, restaura o nosso ânimo, a nossa fé. Toma nas suas mãos as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!